dia, amigos do canal Repertórios Mata. Sejam muito bem-vindos. Este é o 11º episódio da série intitulada As Alianças de Deus com os Homens na História da Salvação. Hoje vamos conversar sobre o tabernáculo que Deus orientou Moisés a construir. Depois da primeira Páscoa, lá no Egito ainda, Deus mandou Moisés fazer uma série de objetos. A Arca da Aliança, a mesa dos pães, que ficariam constantemente diante de Deus, em Êxodo 25, versículo 30, o candelabro de ouro e então o tabernáculo, em Êxodo 26 a 40. O tabernáculo era móvel, ficava na chamada tenda da reunião de Deus com Moisés e os anciãos. A tenda tinha 3 partes: a exterior, chamada átrio, com um altar de bronze para o sacrifício dos animais. O santo, ou átrio interior, com a lâmpada de ouro, chamada menorá, alimentada com óleo puro de olivas esmagadas, óleo que a mantinha sempre acesa. E podemos lembrar a nossa lamparina em todas as igrejas católicas junto aos sacrários. Essa disposição está em Êxodo 27, versículo 20. Aí também estava o altar do incenso e a mesa do pão da presença, ou pão da proposição. Isso reunia liturgia e oração, junto ao véu que separava a parte mais interna. Então, havia adoração com incenso, pão e vinho, sem sangue, neste átrio. Na parte mais interna, chamada Santo dos Santos, ficava a arca de ouro, ficavam as 2 tábuas dos mandamentos, a urna do maná e o bastão de Arão. O Santo dos Santos era, para os israelitas, o lugar da habitação de Deus na terra. Por isso também se chamava Tenda da Reunião. Fora aí que a nuvem de glória descera do céu, como narra Êxodo 40, versículos 34 a 38. No tabernáculo, os sacerdotes serviam ofertando sacrifícios. Os judeus consideravam que o tabernáculo era o protótipo do templo celeste, pois acreditavam que havia um templo no céu. Mas o templo, seja no tabernáculo, seja o templo de Jerusalém, era também o protótipo do Filho de Deus encarnado. Quando Moisés procedeu à dedicação do tabernáculo, como já vimos num outro episódio, a nuvem da presença de Deus se estabeleceu ali. Abrindo um parênteses, é bom explicar o que é dedicação do tabernáculo, ou de uma igreja. Quando a construção de um lugar sagrado chegava ao fim, havia uma celebração, chamada dedicação, que pode ser traduzida como consagração, sagração ou até mesmo inauguração. Assim como foi consagrado o tabernáculo, assim o povo também devia ser consagrado, separado para Deus. Pois Deus dissera: "E habitarei e andarei entre eles", conforme Levítico 26, 11 e 12. Mas voltando ao fato da dedicação do tabernáculo por Moisés, a palavra grega usada para narrar isso significa cobrir. A mesma palavra que aparece no capítulo 1 de Lucas, no versículo 35, no mistério da Anunciação, quando se descreve que o Espírito Santo cobriu Maria com a sua sombra e ela concebeu Jesus. Maria se tornou o novo tabernáculo em que o Deus encarnado passou a habitar. E a mesma palavra também é usada no mistério da transfiguração, quando se narra que uma nuvem luminosa cobriu Pedro, Tiago e João, e dela saiu uma voz que disse: "Eis meu filho muito amado, em quem ponho toda a minha afeição. Ouvi-o." Também Jesus é o novo tabernáculo, pelo qual Deus habita no meio do seu povo.
Obrigada por terem estado conosco neste episódio. Se você gostou do episódio, não deixe de clicar o seu like.